Oi Brasil, olha aqui de novo com mais uma entrevista maravilhosa para vocês e dessa vez eu estou muito animado porque eu vou bater um papo com o elenco de uma das séries que eu acho mais primorosas da história da televisão brasileira. Eu estou falando de Dom, essa série que conta a história real de Pedro Dom, um assaltante do Rio de Janeiro nos anos 2000 que deixou muita gente traumatizada por aí, junto com o seu bonde de assaltantes. Mas o que vai acontecer com o Pedro Dom? Essa a gente vai ter que assistir para descobrir. Mas antes, vou bater um papo com o elenco da série Dom. Assiste aí. Qual foi, Dom? Pedro Dom não existe mais, mané. Quietinho aí, levanta devagar. Tu tá achando que esse teu olho azul vai te salvar de alguma porra? Gente, tudo bem? Estou muito feliz de falar com vocês. Preciso dizer que eu sou muito fã dessa série. Eu fico assim impressionado com a qualidade de atuação, de texto, de fotografia. É realmente um trabalho primoroso. Vocês estão todos de parabéns. E aí eu queria saber de vocês como é que foi receber o feedback da primeira temporada e o quanto isso influencia na segunda. Tem coisa melhor, né, Bruno, do que ter uma repercussão que teve, porque é um trabalho que a gente sempre soube que era um grande roteiro, uma grande história para ser contada, com questões muito pertinentes, familiares, as relações, toda a questão a ser discutida socialmente, da dependência química, do crime. Então sempre foi uma história muito completa para a gente. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, depois do lançamento. Com toda a dedicação que a gente teve, muito intenso, a gravação da primeira temporada, e aí quando vem o lançamento, não poderia ser melhor, porque a repercussão foi incrível, tanto aqui no nosso país, o que é maravilhoso, quanto fora. Então, foi a melhor recompensa que a gente podia ter. Gabriel, na primeira temporada, a gente viu ali um esforço, além de tudo, de atuação muito físico, né? Parece que o personagem tem um peso, ele é muito denso. E eu queria saber, nessa segunda temporada, se isso continuou assim, para você, se foi mais fácil ou mais difícil de fazer o Dom nessa segunda temporada. Eu acho que isso não só continuou, como se intensificou, porque nessa segunda temporada, não é spoiler, tá? Nos trailers, mas boa parte da temporada o Pedro tá preso. E isso é o que a gente construiu muito na primeira, de como uma das maiores fobias que ele tinha era ficar preso. Na primeira sequência, né, da série, o Vitor prende ele com uma algema na cama e ele dá um jeito de sair e fala: pai, eu não consigo ficar preso. Então, na segunda temporada, a gente, de cara, vai ver o Pedro lidando com com o maior medo dele, provavelmente. E numa situação completamente diferente, né? Então, enquanto você, na primeira temporada, tinha essa questão física, no sentido dele ser um cara destemido e circulando livremente pelos espaços do Rio de Janeiro e, enfim, inconsequente, nessa segunda a gente vai ter ele num espaço onde ele não tem controle nenhum, pelo contrário, onde ele é dominado. Então, eu acho que o esforço físico ele vem num lugar de sobrevivência, sabe? O que talvez seja até maior, né, do que enquanto ele está circulando livremente. Então, eu acho que a primeira temporada tem um caráter assim de apresentação desses personagens, das tramas, dos conflitos, e eu acho que nessa segunda a gente teve a possibilidade de emburacar mais nisso, sabe? De ir mais a fundo. Então, eu acho que o ritmo é mais frenético, a temporada é mais intensa ainda, é mais visceral ainda, porque os personagens estão afunilando, né? Estão entrando por um caminho sem volta, realmente, baseado nas escolhas deles. Então, claro, colhendo as consequências. E para a gente, para nós, enquanto atores, isso reflete totalmente, né? Num processo de cenas mais físicas, mais intensas, enfim. Foi interessante voltar para o personagem,
com uma intensidade maior ainda, sabe, do que da primeira temporada, e como você bem falou, já é muito intensa. Se é que é possível, né? Ficar mais intensa ainda, realmente. E buraco e afunilar são palavras que realmente definem muitos momentos dessa série, né? Verdade. Spoiler alert. Felipe, Exato. fala para mim, como é que é para você o Vitor nessa segunda temporada, o jovem Vitor? Como é que é ele para você? Com certeza ele não é mais o mergulhador que era na primeira temporada, né? Inclusive, pensando nisso, eu acho que o Vitor na primeira temporada, como mergulhador e um pouco mais sonhador, um pouco mais ingênuo, um pouco mais doce, nessa temporada, segunda, ele ainda mantém essa pureza de um jovem querendo, com muito fervor, consertar o mundo e consertar os problemas do país. Mas eu acho que aos poucos, né, o Vitor, ao final da primeira temporada, o meu Vitor jovem, o Vitinho, entra para a polícia. Então, nessa segunda temporada, ele já é policial e as coisas começam a ficar um pouco mais sérias e ele começa a ver o quão complexo é o mundo e como é muito mais difícil de lidar com todas as questões que ele encara do que era antes. Então, eu acho que basicamente é isso, é um Vitor já um pouco mais maduro, um pouco mais velho, mas ao mesmo tempo com muito para aprender. E nessa temporada ele passa a encarar algumas situações bem mais complexas politicamente, em termos da violência que ele encara no país e na profissão, para se tornar depois o que o Flávio interpreta. É bem interessante de ver como aquele Vitor fofinho foi se modificando ao longo do tempo. E aí, Flávio, a gente vê nessa temporada um contraponto que eu acho interessante da claustrofobia do Pedro na prisão e de quão livre está o Vitor na segunda temporada, na Amazônia, ele tendo uma missão mais ao ar livre, etc. Esse contraponto dos dois personagens, inclusive eu vi uma entrevista da primeira temporada do Breno Silveira, que ele dizia que os dois personagens eram dois lados da mesma moeda. Queria saber o que você acha disso. Nossa, é tão preciso isso que você está falando, porque é muito clara essa construção do roteiro, né? Essa oposição do Pedro lá enclausurado e o roteiro faz essa liga muito claramente que o Vitor está lá nesse lugar completamente livre. Da mesma forma, né? Ele também está numa missão secreta, também está escondido atrás de uma outra identidade, mas com ao ar livre. Então, sim, eles são dois lados de uma mesma moeda. Eles têm a personalidade muito próxima. Os dois não conseguem ficar parado, ficar enclausurado. Os dois vivem atrás de uma droga que é a adrenalina. Eles precisam, né? Eles precisam viver no extremo sempre. Então, eles são muito semelhantes nesse lugar. E aí, até se aproximando um pouco do que o Felipe acabou de falar, desse momento do passado do Vitor que eu pude fazer nessa temporada, especificamente nesse momento Amazônia, esse Vitor lá atrás que com algumas frustrações já, algumas decepções, mas ainda tinha ideais, ele ainda acreditava em muita coisa, né? E essa missão deixa isso muito claro, que ali ele ainda está aprendendo, está absorvendo muita coisa, ainda não existe, né, nesse momento o Pedro. Então ele ainda não está contaminado por essa dureza que vai contaminar ele lá na frente, né, no Vitor que eu faço nessa linha do presente dentro da cronologia da série. Então é um Vitor mais solar que se aproxima muito mais do que o Felipe interpreta. É ali que a gente quase se cola, né, o Vitor dele e o meu Vitor. Mas muito bem falado isso, assim, um olhar muito preciso teu de que o roteiro trabalha e brinca com isso e entrega para o público essas semelhanças e oposições dos dois que são muito próximos e nesse momento um está enclausurado e o outro está completamente livre e solto. Gabriel, nessa temporada eu acho que o Dom está muito mais em conflito do que na primeira. Tem a clássica cena que foi tão falada aí pelos jornais na época dele mandar flores para uma vítima. Queria que você definisse para mim qual é o conflito do Dom nessa temporada. Ele está tentando ser melhor ou não? Eu acho que, como eu te falei antes, que a primeira temporada a gente vê ele tendo altos e baixos, né?
conseguindo, mais próximo até do final da primeira temporada, se limpar, passar um tempo limpo, começar a trabalhar. Enfim, e a gente termina efetivamente a temporada, que a cena do túnel é já um salto para frente, mas a temporada termina com ele voltando, enfim, para o crime, voltando para as manchetes, voltando a cheirar. Como eu estava falando, assim, essas escolhas têm uma repercussão, né? Tem consequências. Então, eu acho que em termos de conflito dessa segunda temporada, é ele tendo que lidar diariamente com essas escolhas que ele tomou, entendeu? Eu acho que a coisa começa... Nessa segunda temporada, a gente vê ele, Pedro Dom, enquanto criminoso, a gente vê ele tomando uma proporção que na época tomou absurda. E aí ele tem que encarar aquilo ali, né? Tem cenas dele se vendo na televisão, sendo exposto amplamente por conta dos atos que ele tinha cometido, entendeu? Então, eu acho que a coisa foge absolutamente do controle. Se é que em algum momento tem um controle, mas acho que ela definitivamente foge do controle. E aí eu acho que muda um pouco essa chave dele ainda lidar de forma mais natural com a inconsequência, com essa falta de limite, com essa busca pela adrenalina. E eu acho que ele começa a entrar num modo mais sobrevivência, entendeu? Porque ele começa a ser caçado. Ele começa a ser absolutamente procurado. Então, acho que o conflito maior dele é de entender, é de encarar, literalmente, né? Como eu estou falando, de se ver na televisão, ver o que está acontecendo com ele mesmo, de encarar o buraco que ele está se metendo. Vou usar essa palavra de novo, mas uma coisa sem volta, assim. Então, a partir daquele momento, ele tem que começar a arrumar formas de sobreviver, de escapar, de fugir, não só mais de um assalto, de uma perseguição policial, e sim porque ele está sendo procurado independente de qualquer coisa. Ele tomou uma proporção muito maior do que possivelmente ele tem imaginado, sabe? Agora eu vou para a parte de curiosidades que eu tenho, ou pode ser fofoquinhas também, pode ser. Queria saber, Flávio, como é que foi gravar com a Maria Joaquina, a Ludvica Paleta? Ela é maravilhosa, mas é uma mega estrela, né? Ela é uma coisa, e foi um doce aqui, foi uma parceiraça. Foi muito bom de gravar com ela. Criou-se uma expectativa, né? Claro, ela tá chegando, a Ludvica tá vindo. Como lidar, como tratar. Nossa, ela embarcou na nossa de uma forma tão simples e tão gostosa que o jogo de cena foi ótimo, o dia a dia foi ótimo. Mas é uma expectativa, né? Quanta gente que eu comento que ela participou e é nossa, não acredito, é da minha infância. O pessoal da equipe, eu lembro de ficar eufórico com a vinda dela, né? Pessoas que exatamente. Não, ela é incrível. Ela como ídolo, né? Linda. Fiquei muito curioso de saber como é que foi essa interação. Felipe, cenas de sexo, qual a dificuldade de fazê-las e como é que essas cenas são feitas? É muito mais pela direção, são mais trabalho de ator? É muito sensível ali, né, a linha para ir para qualquer lado. Então, me conta aí como é que para você gravar essa cena. Cara, eu acho que o mais importante é os atores. No caso dessa temporada, eu e Júlia Conrad, era a gente estar confortável, tanto eu quanto ela. E a equipe, a produção, se assegura disso, tanto que a gente tem, hoje em dia, uma preparadora de intimidade, digamos assim, em quase todos os projetos do audiovisual. A gente tem uma pessoa que está ali só para ensaiar essas cenas e para se assegurar de que qualquer desconforto vai ser dito para que todo mundo possa estar bem. Então, na verdade, a dificuldade... Você está ótimo. Obrigado. Mas é isso, eu acho que basicamente, para mim, particularmente quanto ator, não tem uma dificuldade de fato, desde que todo mundo esteja confortável. Não acho que a nudez seja um problema necessariamente, e desde também que tenha um propósito na série, né, para existir as cenas de sexo. Vocês já gravaram ou estão gravando a 3ª temporada. E é engraçado que uma história tão curta está rendendo tantos episódios, tanta série, tanta história, né? Tantas outras histórias ali dentro.
Queria que vocês pudessem me adiantar um pouco, eu sei que não podem falar muito, de quão estendida está essa corda na terceira temporada, porque dessa vez a gente está sempre ali dá até uma ansiedade de assistir a série. Você fica... Eu assisti tudo de uma vez, porque eu não consegui esperar para ver outro dia. Então, o que essa terceira temporada pode nos trazer? A gente termina de filmar ela hoje, eu termino de filmar ela hoje, coincidentemente. Por isso estamos todos emotivos que vamos encerrar esse ciclo. Porque essa última temporada é uma temporada de conclusão. Então a gente, acho que pensando até de uma forma mais clássica, assim, de dramaturgia, a primeira temporada tem a apresentação, a segunda o desenvolvimento e a terceira a conclusão. Então, isso eu acho que não é spoiler de alguma forma, mas enfim, acho que boa parte das pessoas sabem o desfecho da história. Sim. Né? Enfim, a gente sabe que infelizmente foi uma tragédia familiar e o grande ponto era justamente ver essa história ser desenvolvida ao longo das 3 temporadas. Então é isso, assim, eu acho que o que eu posso te falar da terceira é que é o grande desfecho, entendeu? São os personagens caminhando definitivamente pro seu fim, né? E mais do que nunca, mais do que a segunda temporada, infelizmente colhendo os frutos das escolhas que eles tomaram. E eu te falei um pouquinho sobre como, né, o fato do Pedro ficar preso, de como isso começa a alterar, a mexer com ele, com a forma que ele procedia, com que ele agia na primeira. Essa terceira temporada, uma palavra que sempre me vem muito forte é amadurecimento, sabe? Eu acho que tem coisas que acontecem, principalmente um fato que acontece no final da segunda temporada, que eu acho que é uma virada de chave, assim, definitiva para o Pedro. E acho que a terceira, mais do que nunca, isso move muito ele, sabe? E isso é um caminho de amadurecimento. E aí a gente vai ver ele tendo que, de alguma forma, enfim, amadurecendo, querendo, de alguma forma, mudar um pouco o rumo das coisas, mas, como eu estou falando o tempo todo aqui, enfim, lidando com a realidade que ele mesmo se meteu, né? Então, o conflito acho que passa a ser um pouco esse, assim, sabe? Um desejo de escapar, de sair, mas, ao mesmo tempo, enfim, não é simples, não é fácil, né? Para encerrar, qual a falta do Breno Silveira faz nessa terceira temporada, nessa conclusão do projeto? Quem quiser responder. A falta é enorme. Era um grande amigo, um grande profissional. É muito sabido isso, né? A falta que ele faz e vai fazer pro audiovisual, para a arte. Agora, a gente conseguiu tocar, acho que essa terceira temporada com uma presença muito forte dele. A construção foi toda feita com ele. Então, por mais que ele não esteja presente agora no set, a grande parte do roteiro ele esteve presente e tudo que a gente construiu anteriormente, que é o que fica forte, tá lá. Então, cada escolha nossa não deixa de passar pelo que o Breno fez com a gente. Isso de uma forma consciente, em algumas vezes, quando a gente está no set e fazendo as cenas, e outras inconsciente, quer dizer, não precisa, ele já está. Então, a ausência dele é muita presença, sem dúvida nenhuma. E o importante é que o coletivo todo se mantém. Toda a equipe que o Breno sempre teve com ele, não só no Dom, como em outros projetos, continua. Então, tá todo mundo ali, com essa mesma cabeça, com essa mesma mentalidade. Então, o coletivo junto faz com que isso aconteça da mesma forma que acontecia antes. É muito emocionante terminar esse ciclo, né, dessa história, um projeto de, sei lá, quantos anos da vida do Breno e todos nós já envolvidos há anos também. E é muito emocionante, já seria muito emocionante terminar por si só, mas terminar sem ele, sem a presença física dele nessa terceira temporada, foi, enfim, foi doloroso por um lado, né? Mas por outro, como o Flávio falou, assim, acho que, não sei, eu sinto isso, que de alguma forma ele deixou todos nós muito preparados para seguir, para concluir. Então acho que ele certamente vai ficar orgulhoso
do resultado que a gente chegou, da forma que a gente concluiu esse trabalho, esse projeto, que era um projeto tão caro, tão especial para ele, sabe? Então, seguimos com ele e, lógico, por ele. E da mesma forma, o lançamento da segunda temporada agora, mesmo ele tendo dirigido tudo, não tem como não vir em forma de homenagem a esse parceiraço e grande amigo nosso. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero aí que esse final de temporada, de terceira temporada, final de gravação, né, seja bom. Já estamos com saudade de Dom. E é isso. Muito obrigado. E vamos assistir Dom no Prime Video. Se vira, preta. Vai colher o que planta. Me solta, porra! Aqui dentro tudo tem um preço. Tu sabe quanto vale? Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Vai de pé, porra! Gente, fiquei nervoso, hein, com essa entrevista. Dom é dessa série que a gente fica ansioso para assistir um capítulo depois do outro, depois do outro, depois do outro. É realmente para maratonar. Eu fiquei encantado por essa temporada e acho que você também. Então não deixe de conferir Dom na sua Prime Video. E olha, não esquece de assinar o canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar. Se você está no Instagram, comenta e compartilha. Pode salvar também, porque salvação é sempre bom. Beijo, tchau, tchau. Fala onde tá a porra dos dólares, senão eu vou puxar a porra do pino. Fala, senão eu vou explodir a cabeça da tua filha. Por ironia, meu filho também é um infiltrado. Às vezes, para sobreviver, é preciso se tornar outro. E o importante é acreditar no personagem. Como um ator que não pode errar a fala.